Bom dia, amados irmãos, que a graça, a paz, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja contínuo em tua vida, tua casa, tua família, em nome de Jesus. Hoje, Santo Sábado do Senhor, estamos aqui para mais um Maná, lembrando amanhã, domingo, primeiro dia de semana, teremos nosso culto de Santa Ceia. Como sempre digo, também o convidado, às 10 horas da manhã, vai ser uma alegria recebê-los aqui. Lucas 22, 54 ao 62. Então, prendendo-o, levaram e meteram-no na casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, sentou-se Pedro entre eles. E como era a certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: esse também estava com ele. Porém ele negou-o, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo-o, disse: tu és também dele. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. Saindo Pedro fora, chorou amarguradamente. Queridos, uma coisa muito certa. Pedro aqui realmente negou a Jesus, né? Negou a Jesus. Mas uma coisa é certa, queridos. A pessoa, quando anda com Cristo, já teve um encontro real com o verdadeiro com Cristo, que apesar de tudo, querido, apesar da estupidez de Pedro, de ser uma pessoa espontânea, não pensar para falar, não pensar para agir, Pedro, ele era muito sincero. Pedro tinha muita integridade. E ele era, assim, uma pessoa espontânea. Ele não imaginava o que Jesus ia passar na frente. Mas uma coisa que posso garantir, Pedro, indiferente de Judas, Pedro teve um toque de Cristo. Pedro teve um relacionamento com Jesus. Pedro foi tocado por Jesus. E a pessoa que é tocada por Cristo, ela não esquece jamais. Ainda que por um tempo ela se desvie do caminho do Senhor, ela vai voltar. Ela vai voltar. Porque ela foi tocada por Cristo. Não tem como aquele que recebeu o toque do Senhor voltar atrás. Nós vemos aqui que 3 pessoas reconheceram Pedro que era galileu, estava com Jesus. Por quê? Quando tu tem um encontro com Cristo, querido, a tua atitude, o teu jeito de falar, o teu jeito de caminhar, o teu jeito de ser, te denuncia. Te denuncia, não tem como. Aquele que realmente tem um encontro com Cristo, ao ele tá, por mais que ele queira estar lá no mundo, tá certo? Mas de repente alguma coisa acontece, pronto, ele já se manifesta como aquele que teve encontro com o Senhor. E as pessoas vão rejeitá-lo. Vai denunciar, não, tu não é um dos nossos, não.
tu não pertence a esse grupo. Já aconteceu, já ouvi testemunha assim. Já ouvi testemunha assim, da pessoa te afastar e tá ali no meio de drogados, e de repente acontece uma coisa, ele fala, a pessoa fala assim, volta para onde você saiu, que não é teu lugar. Aqui não é teu lugar. Percebe a grande diferença, querido, a pessoa ser tocada por Cristo e aquele que nunca foi tocado por Jesus. É importante nós entendermos isso. A igreja é um lugar de comunhão, querido. A igreja não é um prédio. A igreja, já falei isso, já dei exemplo do Templo de Salomão, a suntuosidade do Templo de Salomão, nunca mais, e nunca mais vai haver aqui na Terra um templo como foi o Templo de Salomão. Nem agora o terceiro templo, que está tendo tudo planejado para a reconstrução do terceiro templo, com toda a tecnologia que nós temos hoje, não vai chegar aos pés do Templo de Salomão. Não vai. Não vai, querido. Não vai chegar. De jeito nenhum. Por quê? Ali, o Templo de Salomão, ele era ouro. Ouro, 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 ouro. E não era qualquer ouro. Não era qualquer ouro. Era ouro de Ofir. Ouro valiosíssimo. O ouro mais fino, mais puro que tem. Portanto, amados, só aquele templo vazio, 100 pessoas lá dentro, é um salão. Tanto é que foi destruído. Pode ser uma igreja, um templo, um salão grande, enorme, cadeira almofadada, todas as suntuosidades, conforto, mas ele vazio. É um salão vazio. Agora esse templo, quando ele recebe o Espírito Santo, querido, há uma mudança, há uma transformação, não permanece mais igual. E as pessoas do mundo vão perceber, as pessoas do mundo vão ver, pera um pouquinho. Eu já citei, inclusive, aqui, quantas vezes tu entrou em algum lugar, tu não falou nada, absolutamente nada, mas a tua presença mudou o ambiente do lugar. Já aconteceu isso? É a presença do Espírito Santo, a presença do Senhor. E assim aconteceu com Pedro. Aconteceu com Pedro. Embora o Espírito Santo ainda não tinha dado, mas a presença do Senhor na vida dele foi tocado por Cristo. E quando Jesus olha para ele, Jesus sabia o que ia acontecer, mas sabia que Pedro seria um líder. E tanto é que após a ressurreição de Jesus, Pedro se converte de tal forma, queridos, tal forma que ele foi crucificado, não se aceitou crucificado como foi Jesus, que ele foi crucificado de ponta cabeça, que ele não se achou digno de ser crucificado como Cristo. Tanto é que lá em Marcos, na ressurreição, o Senhor diz assim, a mulher, vai, diga aos meus discípulos e a Pedro, porque Jesus sabia que Pedro estava em estado depressivo, por ter negado Jesus. E quando Jesus ali, lá em João, quando ele ressuscita, o Pedro fala assim, ó, estava demorando para o senhor vir, eu falei assim, eu vou pescar. Todo mundo falou, vamos junto, também vamos, o senhor não vai vir mais. Aí quando o senhor chega ali, e ele estava a pouca distância da praia, e Jesus fala, pegaram filhos, pegou alguma coisa? Não, pegaram, então lança a rede do lado direito, lançou e pegou 150 peixes. Jesus estava ali já com a brasa, fazendo um churrasco de peixe, e eles chegam, aí Jesus chama a parte Pedro, e Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas mais do que estes? Por 3 vezes. Na terceira vez, Pedro se entristece, fala, Senhor, tu sabes.
tu sabe todas as coisas. Que Jesus estava chamando Pedro, porque conhecia o coração de Pedro. E Jesus pode chegar para ti e perguntar, diga teu nome, Cicolim, tu me amas? Diga teu nome, Cicolim, tu me amas? Ele está fazendo a mesma pergunta para mim e para ti hoje, querido. É o momento da gente parar, fazer uma reflexão do que Jesus fez pela nossa vida. Sabe, eu já assisti o filme, mas depois eu ouvi o depoimento ali do pessoal que trabalhou na filmagem da Paixão de Cristo, e que foi a forma com que fizeram, da forma tão real, aconteceu coisas ali que eles não esperavam. Quando o autor cai com a cruz, ele realmente foi, a cruz caiu em cima dele, que deslocou o ombro dele, como aconteceu com Jesus. Ele chegou a levar chicoteada real. E quando estava na cruz ali, quando desceu aquele raio que atingiu a Cristo, desceu um raio, ninguém sabe como, e atingiu o autor. Tanto é que depois de filmar, precisou fazer uma cirurgia do coração. Eu comecei a ver ali aqueles depoimentos, aqueles que fizeram o papel de soldado se converteram, pessoas que eram completamente ateus, se entregaram a Cristo, pela realidade de como foi feito aquilo ali. Então, amados irmãos, ali foi uma filmagem. Agora imagine o real como é que foi. O quanto valeu a minha vida e a tua vida. Tu que está me assistindo, me acompanha há tanto tempo nesse maná. Quanto tempo tu está me acompanhando nesse maná? Tu que está me assistindo aí, querido. Para um pouquinho. A obra de Cristo na minha e na tua vida, valeu a pena ou não valeu a pena? O que eu posso fazer para retribuir isso ao Senhor? A não ser uma pessoa obediente. Obedecer a tua palavra, obedecer ao teu envio. A única coisa que o Senhor pede de mim e de ti, querido, é a obediência, não nada. Parar de ser que nem um cavalo que precisa de cabresto para poder conduzi-lo. Então volta à essência. Analisa a palavra do Senhor. O que Ele fez por mim e por ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Sobre ti, o levante teu rosto e te dê a paz. Um feliz sábado a todos, em nome de Jesus.